Amados e queridos irmãos, neste momento nós vamos dar início à nossa querida e santa reunião de oração. Apresento-lhes a todos a minha saudação, cumprimentando com a paz do Senhor os que não tive a oportunidade de cumprimentar. Desejo neste momento que a bênção e a graça do nosso Altíssimo Deus, nosso Pai, soberano Criador, a bênção e a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, a bênção e a graça da Santíssima Mãe, Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, e também a bênção, a graça, a virtude, o poder e a unção do nosso querido, estimado, santo profeta irmão Aldo. Amados, mais uma vez estamos aqui, em nome de Deus, o Pai, para realizar essa reunião, para a honra e glória do Altíssimo Deus. É um momento muito especial a todos nós. Se trata da reunião de oração, aonde o Senhor, a Senhora, vai ter a oportunidade de falar com Deus, falar com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e com Jesus. Eu desejo boas-vindas a todos, desde já agradeço a sua maravilhosa presença, a sua pessoa tão importante, para essa santa reunião. Também desejo a bênção de Deus a todos que nos ouvem via internet, os internautas que estão neste momento ligados a nós. Que a bênção e a unção do poderoso Pai Celestial recaia sobre todo o nosso trabalho, que glorifique a Deus. Convido a igreja a ficar em pé. Nós vamos cantar o primeiro hino do inário, Igreja Forte. Cantaremos com muito entusiasmo e com muita alegria. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem mal, e que marcha confiante, pois mediante o poder celestial, levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa festa doutrina e a nossa força andamos sempre na Prezados, vamos fazer a oração inicial. Feche os olhos, curve as cabeças, muita reverência aos santos dos anjos que estão presentes. Faremos a oração inicial. Glorioso e santíssimo Deus, nosso bendito Pai adorado, neste momento, ó Pai, nós muito te exaltamos, te glorificamos, rendemos ações e graças e louvor ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, até a data presente e nos fará no futuro. Agradecemos ao Senhor Deus por esse momento tão glorioso, único e verdadeiro para os seus filhos. Que a bênção, a graça, a virtude, a unção preciosa do Senhor possa recair sobre essa santa reunião, para que todos possam alimentar-se, a sua alma, sentir-se fortalecido neste manancial de fé, de amor, que a presença do Senhor Deus, a presença de Jesus, a presença da Santa Vó Rosa, a presença do Santo Irmão Aldo, da Virgem Mãe Maria Santíssima esteja aqui nos olhando, contemplando esta irmandade, contemplando esta família de Jesus. Que o Senhor Deus seja louvado também neste momento,
queremos render ações e súplica e pedir mais um pouco da Tua santa unção, do Senhor Divino Espírito Santo de Deus. Espírito de amor, nós Te amamos, Te adoramos, rendemos ações e graças e pedimos que neste momento, do alto céu, o Senhor derrama toda a virtude necessária, toda a unção preciosa ao trabalho do coral, ao trabalho dos obreiros, ao trabalho dos pastores, a todos nós que estamos reunidos nesse tabernáculo de fé, nesta casa de Deus, para aqui louvar, externar, para aqui suplicar, aqui clamar e pedir, e entregar nossos problemas nas mãos e na direção desse Espírito Santo. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, abençoe este momento. Queremos pedir que o Senhor nos ajude, nos fortalece na fé, no amor, na comunhão com o Senhor. Que em todos o transcorrer dessa santa reunião, que o Senhor Espírito Santo possa nos unir cada vez mais, unir a Deus, unir a Jesus, unir a Santa Vó Rosa, unir ao Santo Irmão Maldo, unir a Virgem Maria e unir esta Santa Igreja Apostólica. Assim, todo o nosso trabalho do altar, trabalho do coral, todo o trabalho que está sendo idealizado nesta noite, que seja tudo governado, inspirado e dirigido por esse Espírito Santo de Deus e por todos os santos de Deus. Que a Santa Vó Rosa, o nosso Santo Irmão Maldo, seja louvado, glorificado, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Cantaremos ainda o 180, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Oh,
de trevas tempestuoso, de perdição e terror. Deus, o Pai, enviou a arca da salvação a socorrer seus filhos com verdade e consolação. Como no passado foi aviso de salvação, a arca de Noé, antiga habitação. Assim a santa voz na presente geração é o Espírito Consolador. É a arca da salvação, é a arca de Deus, é o aviso à humanidade que Jesus preparou, dando a última oportunidade.
perder. Vamos nos unir e nos consagrar para vencermos até o fim. Pois o mundo está mal, está perdido no pecado e na ambição. Nós temos que passar por várias provações para cumprir o que Jesus prometeu ao Pai, que levaria para o céu uma igreja fiel. Mas para isso acontecer, é preciso cooperarmos com esta santa direção, pois sabemos que a nossa salvação depende da nossa obediência e consagração. Lutem sem esmorecer para garantir a salvação, pois Jesus, através da nossa santa voz, levará esta igreja na terra até quando Deus quiser. Após o juízo
de coração, que nas horas em que estamos orando, dá-nos sempre a tua unção. Amados e queridos irmãos, neste momento quero convidar a todos para ficar reverentemente em seu lugar, atento a tudo que será pronunciado deste altar, que é para o seu bem, para a sua felicidade. Eu convido os internautas, convido a igreja para ficar atentamente a tudo que será passado a todos nós. Primeiramente, amados, devemos crer que o nosso querido e santo profeta irmão Aldo está aqui. Ele está conosco, ele está presenciando o nosso trabalho, ele está ouvindo as nossas preces, ele está aqui para nos atender. A Santa Vó Rosa está aqui, junto com todos os santos e anjos,
para dar a todos nós uma cobertura sem igual, para atender nossas ansiedades, para atender nossos pedidos. Devemos ter essa contrição de espírito, essa contrição de fé e crer verdadeiramente nesse santo de Deus. Primeiramente, amados, eu apresento a toda a igreja um pedido da Santa Vó Rosa que se refere ao amor e a dedicação pelos trabalhos da igreja. O amor e a dedicação que devemos ter pela Igreja Apostólica. Como direção da igreja, estamos aconselhando, convidando nossos irmãos membros do Ministério Apostólico a amar de coração nossa igreja, nossos santos, principalmente nossa Irmandade. Precisa cada dia nos aperfeiçoar, ainda mais no conhecimento da doutrina e no exemplo da disciplina. Os pastores precisam a cada dia se aperfeiçoar, ainda mais no conhecimento da doutrina e no exemplo da disciplina. Sejam sábios, dedicados, buscando sempre apresentar à igreja uma mensagem que estimule a fé e a convicção de servir a Deus em todos os nossos irmãos. Obreiros precisam servir com amor e dedicação, tudo fazendo para que nossos trabalhos, nossos templos e nossas reuniões estejam sempre bem preparadas para recebermos a nossa irmandade e visitante. Nosso regente, músico, corista, deve servir no seu ministério da música e do canto, com dedicação para apresentarem um programa que honre e glorifique o nome de Deus, nosso Pai, de todos os seus santos e de nossa Igreja Apostólica. Procure continuar sempre assim, se aperfeiçoando a cada dia no trabalho dos coros, no servir como obreiro, sempre respeitando os seus colegas e irmãos de ministério. O ambiente da igreja, bem como nosso visitante, faça as suas reuniões, ensaios sem briga, discussões nem desavença, pois a discórdia e a briga não fazem parte do Espírito de Deus, mas trazem graves consequências para a obra do Consolador. Devem ter em mente que os irmãos não foram chamados e escolhidos para combater contra o Espírito de Deus, mas para ajudar a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo a prepararem um povo para Deus. Prezados irmãos, a Igreja Apostólica é o tabernáculo de Deus aqui na terra. Portanto, é um lugar sagrado, em que deve haver muito respeito, amor, união, devoção. Esperamos muito respeito dos membros do ministério, como pastores, presbítero, diácono, diaconisa, regente, músico, corista. Deve se amar ajudando uns aos outros, sem fazer opção de pessoas ou de cargo, pois diante de Deus e dos seus santos não existe distinção. Seja unido, trabalhe sempre com boa vontade, dedicação e amor, pois o que assim fizerem estarão ajuntando tesouro no céu e serão muito abençoados enquanto viverem na terra. Aceite esses conselhos e orientações, pois queremos o vosso bem e o progresso em todas as suas atividades, tanto na igreja como na sua vida pessoal. Queridos e amados irmãos, a nossa igreja, ela visa a nossa perfeição, ela visa o nosso aprimoramento em todo sentido, mas para isso deve existir o amor por tudo aquilo que se faz nessa igreja, o amor pelo ministério da pregação, o amor pelo ministério do coral, o amor pelo ministério de diaconisa, o amor pelo ministério de obreiro. Este amor nunca deve falhar, mas é como uma planta que é regada, que é abastecida, que aquela planta cresce e dê bons frutos. Assim é o nosso ministério,
Assim é a nossa vida cotidiana. A cada dia estamos em busca dos degraus da santidade e da melhoria para a nossa igreja. Porque a vossa perfeição é a perfeição da igreja. A vossa felicidade é a felicidade da igreja. Então a igreja, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Romualdo, e também ele, profeta de Deus, muito nos ensinou. E ele, Santo Romualdo e Santa Avó Rosa, amam o nosso ministério. E ele quer que cada um de nós dê bons frutos e ajude ele na salvação de almas, na salvação de pessoas que tanto lamentam e choram e reclamam nesse universo. Mas que o Senhor seja um baluarte, um braço forte, um vaso da Santa Avó Rosa e do Santo Romualdo. Ajude essa santa a trabalhar, ajude essa santa a ganhar muitas almas para Deus. Agora, amados, vamos na outra mensagem, onde nós vamos falar um pouco da função do Espírito Santo nesta igreja, o que ele faz e qual é a sua atividade que ele exerce nesta igreja, uma vez que se trata de reunião de oração dedicada ao Espírito Santo de Deus. E no final desta reunião, os senhores terão a oportunidade de falar com este Espírito Santo e com todos os santos do céu. Vou proceder à leitura da mesma. Aqui diz: a perfeita unidade do Espírito. Estimados irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa e cumpra a missão para a qual foi restaurada aqui na terra por Jesus, através da Santa Avó Rosa, precisa sempre da união do seu povo, pois sem a verdadeira união nunca chegaremos à perfeição espiritual almejada por Deus, nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, e pelo Espírito Santo da Santíssima Trindade. E nem seremos vitoriosos a cada dia da nossa jornada aqui na terra. Jesus, nosso Senhor, antes de subir ao céu, fez um pedido importante ao nosso Deus, na sua oração sacerdotal. Eis a oração do Divino Mestre, conforme está registrado no Evangelho do Apóstolo São João. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o nome que me deste, para que seja um como nós somos um, na unidade do Espírito, para sermos também consagrados na verdade. Não rogo só por eles, mas também por aqueles que vão de crer em mim, por meio de sua palavra, para que todos sejam uma coisa só, assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E nos dias de hoje, o mundo creia que Jesus enviou a Santa Avó Rosa. Quanto a mim, dê-lhes a glória que tu me comunicaste, para que seja um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para chegarem à perfeita unidade, e portanto o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. O que vem a ser esta perfeita unidade, o que nosso Senhor Jesus se refere e como deve se dar esta unidade? Primeiramente, é preciso haver o amor ao próximo, que é o segundo e mais importante mandamento dado por Deus ao seu povo, para que sejam realmente seus filhos. Portanto, onde existe o amor, deve haver a união de corações, o respeito de um para com o outro, a humildade em relação ao seu irmão, além de um ajudar o outro, tanto no trabalho da igreja ou na sua vida particular, como uma amizade verdadeira, sem interesses e nem fingimento.
A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Maldo depende deste amor, desta união entre os apostólicos, no lar, na família, na igreja, no trabalho dos coros, dos obreiros, seja o cargo que for, precisa haver uma perfeita unidade de espírito. E onde existe inimizade, discórdia, disputa, inveja e teimosia, não pode haver esta perfeita unidade. Por isso lhes aconselhamos e lhes pedimos em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo, que evite todos os sentimentos que impedem a unidade do seu povo e o bom desempenho em todo o nosso trabalho. Lute, prezados irmãos apostólicos, contra tudo que possa atrapalhar a unidade da igreja do seu povo. Seja manso, humilde de coração, unidos, trabalhe pelo progresso da igreja e do seu povo, buscando sempre a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Maldo, a força, o poder e a sabedoria para serem perfeitos na união entre apostólicos. E só assim seremos a igreja vitoriosa, para darmos a Deus, os seus santos, a oportunidade de salvar um número muito grande de almas para o céu. Prezados irmãos e irmãs, esses ensinos preciosos fazem parte da doutrina do Evangelho do Reino do Céu, dada por Jesus, nosso Senhor, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo, para nossa perfeição espiritual como Filho de Deus, para gozarmos de toda a bênção celestial e a salvação de nossas almas. Amados e queridos irmãos, veja aí o grande valor da nossa unidade de espírito. Mas, como lhes afirmei, vamos falar um pouco desse Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo dentro de uma igreja? Abençoar, santificar, purificar, dar vida, perdoar, unir os corações. Estas são as qualidades que o Espírito Santo deve encontrar dentro de uma igreja. Porque uma igreja só pode ser santificada, só pode ser consagrada e só pode contar com o poder de Deus se existe realmente essa participação, esse direito desse Espírito Santo estar no meio do seu povo. Porque ele vem em nossas reuniões. Ele é um Espírito alimentador. Ele alimenta a nossa fé. Esta igreja, desde os tempos mais remotos, ela foi e será sempre alimentada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E exatamente, amados, como descreve nesse boletim, que pedindo a união dos verdadeiros apostólicos, e onde fala que sem união nós não chegaremos à perfeição espiritual almejada por Deus. Então, a missão do Espírito Santo é fazer um lugar santíssimo, fazer um lugar sereno, um lugar tranquilo, um lugar onde todos possam chegar aqui e ter o seu tempo para meditar em Deus, meditar nos santos, falar com Deus, pedir essa intercessão. Porque, amados, essa Santa Igreja Apostólica, desde a sua fundação, o Espírito Santo nunca abandonou, nunca, e nunca abandonará.
a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro, que nós temos na data presente, na presente geração, é a atuação do Espírito Santo. Porque, amados, esse poder que existe nesse Espírito de Deus, que é o Espírito da Trindade excelsa, esse poder é um poder transmissor que foi dado a Santa Vó Rosa, foi dado a Jesus, foi dado à Virgem Maria, foi dado os santos apóstolos, os profetas do passado. Para quê? Exatamente para que houvesse uma aliança perfeita entre o povo de Deus e entre o Espírito Santo e todos os santos. Então, hoje na presente geração, na presente década, o Espírito Santo fala com a Santa Vó Rosa. Ela recebe ordem dada por Deus. Ele inspira o trabalho. Eu estava acompanhando o trabalho aqui de domingo da sede. Uma coisa inédita que tem acontecido nesta igreja e que leva até certa admiração ao povo que não tem nossa fé. Eu estava assistindo a reunião do colega domingo aqui na sede, assisti a reunião do colega de Dourados, prestando atenção, todos eles pregaram a mesma língua que eu preguei em Monte Alto, São Paulo. Todos. Isto é, usando o mesmo boletim, pregando a mesma língua, usando muitas vezes outras palavras colocadas, encaixadas, outros assuntos, mas tendo tudo dentro desse parâmetro, dessa hierarquia que é o boletim da igreja. Agora eu pergunto para toda a igreja, o que é isso? Porque disso, exatamente, é a inspiração do Espírito Santo para a perfeição, para a purificação, para que todos alcancem o seu devido almejado, sabedoria, consciência, para saber viver nesta terra. Porque cada um, amados, tem um dom, tem um direito de montar, fazer a sua montagem, fazer as suas reflexões. Esse é um dom dado por Deus, é um direito que Deus nos concede. Então, nesta igreja, o Espírito Santo, junto com a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Maldo, usa cada um de nós para sermos verdadeiros dispenseiros da paz, do amor, da união, da sinceridade, da verdade, para que todos nós vivamos e falamos a mesma língua e vivamos o mesmo evangelho que Jesus ensinou. Então, amados, note bem que todas essas virtudes, todos esses maus sentimentos que aqui publicado neste boletim, como as brigas, as intrigas, as fofocas, as coisas que separam o Senhor de Deus, não vem de Deus, não é alimentada pelo Espírito Santo, não é alimentada pela Santa Vó Rosa. Então, amados, o que nós devemos ter? Os devido cuidado em nossa vida, exatamente para não aborrecer nosso próximo, mas amar o nosso irmão de verdade. Amados, eu digo a todos, sem medo de errar. A vida sem amor, ela se torna inútil. A vida sem amor não tem sentido. Não tem sentido. Então, se queres ser feliz, se queres ser abençoado, se queres ser um portador da paz, imitadores de Deus, como Jesus Cristo fez,
como a Santa Vó Rosa fez. Seja manso e humilde para participar da unção do Espírito Santo. Como disse que hoje é transmitida pelo Espírito Consolador a nossa querida e Santa Vó Rosa. Desde o passado, dos tempos mais remotos, foi assim. E hoje a mesma unção, o mesmo poder, a mesma autoridade está nesta igreja. Por isso que esta igreja não se abala, nunca foi dividida, nunca foi vencida e nunca será. Porque é uma igreja só, é um corpo só, é um povo só, e todos almejam um só lugar, que é o reino do céu, que é morar com Jesus, com a Santa Vó Rosa, no final da sua existência deste corpo. Então, amados, note bem, o que a doutrina nos mostra o seguinte: o homem guiado pelo Espírito Santo é o homem sábio, que não constrói sua casa na areia, mas sim na rocha. Olha bem, o homem guiado pelo Espírito Santo é um homem sábio. Ele é prudente, ele sabe o que vai fazer, ele é consciente das suas obrigações, ele sabe que se ele não frear a língua, se ele não observar com uma palavra só, ele pode fazer um estrago na sua família, um estrago no ministério, aborrecer o seu próximo, aborrecer o seu irmão, e enfim magoar muito aquele coração. Então esse é o homem guiado pelo Espírito Santo, é o homem sábio. Quando os convites surgem para sair desta igreja, ele logo diz: não, desta igreja eu não saio. Aqui eu nasci, aqui eu vivi, aqui eu vivo, e vou viver até o fim da minha existência. Aqui é o reino do céu, aqui está Deus, está o Espírito Santo, está a Virgem Maria, está Jesus, está a Santa Vó Rosa, está o Santo Irmão Maldo. Então note bem, amados, que todos nós devemos seguir essa hierarquia de ensinamento. Porque a igreja apostólica tem a missão de ensinar. Porque, amados, muitas vezes nós chamamos Senhor Jesus. Senhor é uma palavra alta, de grande autoridade. Uma vez que se chama Senhor Deus, você chama Deus de seu Senhor, por que não obedecer esse Deus? Por que não obedecer esse Senhor? Então, amados, vamos ser coerentes, que não constrói sua casa na areia, mas constrói na rocha. Ou seja, a sua fé, o seu modo de viver, o seu modo de falar, a sua fé está firmada em qual rocha? Exatamente na rocha que é o Espírito Santo, é a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Maldo. E é nesta rocha que nós construímos a nossa morada com Deus. A nossa morada com Deus. Então, queridos, aqui existe o poder vivificador, o poder libertador e, por fim, o poder que é o segredo da nossa felicidade. E como a nossa irmã cantou, Jesus prometeu ao Pai que ele levaria uma igreja pura e limpa, uma igreja santificada, uma igreja honrada, uma igreja onde todos tivessem o direito de ouvir, aprender, se santificar, buscar a Deus, buscar a Santa Vó Rosa, buscar o Irmão Maldo, ser coerente com os ensinos da igreja. Note, amados, existem muitas criaturas no mundo
que gostaria de ter essa oportunidade que o Senhor tem hoje, que murmura, que reclama, que chora, que lamenta, aonde que está Deus? Aonde que está Jesus que não me ouve? Eu peço, peço, não me ouve. Aonde que está? Em que galho, em que recurso eu vou clamar? Já clamei por todos os santos e ninguém me atende. Amados, nesta igreja existe a hierarquia da doutrina, da disciplina. Nós temos que parar de viver o ego da vida, ou seja, eu falo o que falo, faço o que faço e ninguém me manda. Será que ninguém te manda? Será que o Senhor é dono desse universo? Amados, quando o ser humano fala que ninguém te manda, e Deus, aonde que Ele o colocou? Aonde que Ele colocou Deus? Ele está sendo maior que Deus? Agora, quando Ele fala, não, eu tenho uma santa, eu tenho um profeta, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a Santíssima Mãe Virgem Maria, que é a nossa avó, que é a nossa mãe, que estão a me orientar, a me ensinar, a me educarem para Deus. Aí sim, aí ele está sendo submisso, ele está aceitando a doutrina, a disciplina, ele está aceitando o chamado de Jesus. Porque hoje, nos tempos presentes, o Espírito Santo faz esse chamamento, e Ele está te convidando, Ele está te chamando, Ele está falando através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Deixe de viver o seu ego da vida, faça a minha vontade. Eu sou o Espírito de luz, o Espírito Santíssimo que governa Deus. Com Ele está todo o poder e autoridade, a plenitude do dom da sabedoria de tudo. Tudo nasce desta fonte. É a fonte maior, é a fonte do maior tesouro. E desta fonte vem todo o poder, todo o manancial que precisamos. Estamos numa igreja perfeita, amados. Uma igreja genuinamente do céu. Como eu disse, que desde o início da fundação dessa igreja, o Espírito Santo tomou conta do coração bondoso da Santa Avó Rosa, para fazer dela o Espírito da promessa de Jesus, o Espírito Santo Consolador, que viesse como um aviso solene, que fosse o último chamamento de Deus para a reconciliação, para que as pessoas largassem o mundanismo, largassem as palavras torpes, as palavras erradas, mal pronunciadas. Hoje, amados, milhões de criaturas, lares desfeitos, destruídos, lares abandonados, por as pessoas não observarem o poder da língua. O poder da língua. Não observa isto. Então, amados, vamos ter o devido cuidado, vamos ser valorosos, vamos ser um espelho a brilhar, vamos ajudar a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Eles precisam do seu dom, como eu disse. Eu digo a todos, amados, vou dar um exemplo para todos entenderem aonde eu quero chegar. Se tivesse 200 pastores hoje aqui, e os 200 subissem nesse altar, os 200 pastores iam fazer a reunião com esta orientação. Mas eu digo e garanto aos senhores, que esses 200 pastores, cada um deles o Espírito Santo ia inspirar, a Santa Avó Rosa ia inspirar, para cada um deles fazer a sua mensagem.
usando essa mesma hierarquia, mas sobre a direção e a inspiração do céu. Por isso que esta igreja apostólica tem uma palavra sadia. Por isso que nós falamos que nós pregamos com a vida. Nós pregamos com a vida. Porque a igreja tem uma palavra sadia. Porque tudo que vem de Deus, vem do céu, vem do Espírito Santo, vem da Santa Avó Rosa, vem do irmão Aldo, são saúde para o nosso corpo, paz para o nosso espírito, sabedoria para o nosso intelectual, para o Senhor saber decifrar o perigo, para que o Senhor não venha ficar nesta igreja 10, 15, 20 anos e dizer: eu não sabia de nada, eu sou inocente, eu não sabia que não podia fazer isso. Mas viveu 40 anos, 50 anos, quantas vezes o Espírito Santo te chamou? Quantas vezes a Santa Avó Rosa te chamou? O Santo Irmão Aldo? Quantas vezes Jesus te chamou? O que Jesus disse naquela parábola quando disse assim: vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que Jesus se refere? O cansaço do corpo? Eu digo a todos que não. Jesus se refere ao cansaço do espírito. Aquela alma que vive sofrendo lá no mundo, que vive chorando, vive em desespero, vive em lamentação, que não sabe clamar por Deus, que quer viver seu ego da vida, que traz o cansaço para o espírito, traz a doença espiritual. Porque toda palavra torpe, toda palavra que inspira coisas que não prestam, que fogem da hierarquia de Deus, procede do espírito das trevas. E essas palavras têm por finalidade trazer um prejuízo muito grande na vida corporal e na vida espiritual, na vida familiar. Quantas famílias poderiam viver bem hoje? Quantos casais poderiam viver bem hoje? Com este amado legado tão precioso. Então, queridos, caminhando para o final da nossa reunião, eu digo a todos: confie na Santa Avó Rosa. Tudo que ela nos fala, tudo que ela nos ensina, tudo que o irmão Aldo nos fala, tudo que ele nos ensina, não é para escravizá-lo, o senhor e a senhora, mas é para o senhor para que o senhor tenha longos dias de vida nesta terra e seja um porta-voz, um mensageiro de valor. Quando uma pessoa chegar no Senhor, quando ele cumprimentar o Senhor, a paz do Senhor, meu irmão, ele possa olhar nos teus lábios, ele possa olhar no teu olhar e dizer: esta criatura é de Deus. Olha o sorriso que ele me trouxe, olha a paz que ele me transmitiu, olha a esperança de vida que ele me trouxe, olha o modelo de vida que ele me trouxe. Esta criatura é de Deus. Eu vou procurar aonde que ele aprendeu essa lição. Porque, amados, eu digo a todos, a professora ou professor não passa a tarefa para depois vir o senhor fazer as provas. A nossa igreja passa a lição, exatamente para que quando chegar as provas na sua vida, a dificuldade, os dilemas da vida, o senhor sabe se conduzir no meio da população, no meio da sociedade, no meio da sua família, no meio da igreja. Então, por isso que eu disse, a função do Espírito Santo é santificar uma igreja, purificar uma igreja, porque exatamente a igreja do passado desmoronou. Por quê? Por que se acabou a igreja do passado? Exatamente, faltou o que naquela igreja primitiva do passado? Amor, união, faltou fé, faltou coragem, faltou disposição para servir a Deus.
Não creram nas palavras dos profetas? Não creram. Então, amados, todos aqueles maus sentimentos, toda a falta de fé, a desobediência, levou a igreja apostólica primitiva do passado a se desmoronar. Mas esta igreja não vai se desmoronar. Esta igreja não se abala, não. Essa igreja é de Deus. O senhor ouvinte internauta que está me ouvindo neste momento, e o senhor que está presente, pode crer com sinceridade. Esta igreja é de Deus. E ela está aqui como uma rocha, como um baluarte, como uma luz incandescente. Por isso que eu disse, é distinguida como igreja da Santa Avó Rosa. É conhecida como igreja do profeta irmão Aldo. Igreja que leva um ponto de admiração. Leva, amados, ponto de interrogação, de pergunta para a humanidade. Então nós estamos em um barco seguro. Nós estamos em um barco que vive a navegar, que vive a remar, em busca de almas sedente da justiça, sedente do amor, sedente de paz. E não são poucas, amados, são milhões de criaturas. Nós estamos debaixo dessa arca, como o hino cantou, arca divina. A arca que surgiu não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E Deus encontrou a menina Rosa, aquela que foi, amados, a menina santa e hoje é santa no céu, e que enquanto viveu nesta terra, foi muito apreciada por Jesus, muito adornada por Jesus, muito querida por Deus, e amada e adorada e venerada por todos aqueles que amam. Então vamos pagar com reconhecimento, vamos ser gratos, vamos trabalhar para Deus, porque, amados, eu disse no início, aproveite o vigor da vida para servir a Deus. Você é jovem, você é corista, você é músico, você é um jovem com talento para fazer um solo, por que não faz? Por que negar esse solo para a Santa Avó Rosa? Por que negar um solo para o irmão Aldo? Por que negar esse talento? Por que negar esse dom maravilhoso de louvar a Deus com seus lábios, com sua voz? Você toca, o senhor toca, jovem, a senhora toca. Procura deslanchar isso, procure ir avante. Porque, amados, a doutrina de Cristo não tem fim. Os ensinamentos da Santa Avó Rosa não tem fim. Quanto mais você faz a vontade desse santo, quanto mais você crê, quanto mais você obedece, quanto mais humilde és, mais conhecimento terá. É como uma torneira, como alguém vai lá abrir uma torneira. Aquela água vai jorrando. Quanto mais abrir, mais água sair. Assim é a bênção da Santa Avó Rosa. Assim é a bênção do irmão Aldo. Quanto mais você obedecer, quanto mais você crer, quanto mais útil você for, mais bênção ela trará para o seu viver, para a sua família, para o seu viver, para o seu ministério. Amados, agora neste momento, nós vamos partir para outro ponto final da nossa reunião, que é a oração individual. Eu quero lhes, amado, neste momento, fazer uma pequena reflexão sobre esse assunto. Quando você vai orar a Deus, você vai orar para o Espírito Santo, você vai clamar, pedir alguma coisa para a sua vida. Não peça coisa supérflua. Peça aquilo que precisa. Peça com amor, peça com fé, com reverência. Feche os olhos. Porque é um momento em que o Espírito Santo, de lá do trono
do seu magnífico trono, derrama as virtudes e a unção. É um momento muito especial, muito delicado, porque você vai falar com Deus, você vai falar com a Santa Vó Rosa, o Senhor vai pedir aquilo que precisa para o seu viver, porque Jesus conhece o meu labutar, Ele conhece o seu labutar. Ele disse: eu conheço as tuas obras. Então Ele sabe o que você precisa. Então peça a Ele, mas não peça coisa supérflua, peça paz, peça sabedoria. O que o rei Salomão pediu a Deus? Quando Deus disse: o que queres receber de mim? Ele disse: mais sabedoria, mais fé, mais amor, mais compreensão. Então peça sabedoria, peça compreensão. Somente assim você vai entender o porquê desta igreja na sua vida. Por que você aceitou a igreja apostólica como igreja santa? Amados, nós temos o direito e o livre-arbítrio, e é nossa obrigação. Nós temos que saber onde que nós estamos. Nós estamos num lugar santo, não estamos numa igreja qualquer. Você tem que saber onde você está. Aqui você está diante de santos e anjos. Então a igreja faz parte do nosso viver, ela é o nosso lar. Então deixe a igreja, deixe a Santa Vó Rosa agir, deixe Jesus agir, deixe o irmão de te usar, mas faça essa oração com moderação, com silêncio, com respeito, com amor, com gratidão. Fecho aqui, amados, e convido-os a todos para ficar em pé, para este momento. Mas antes de tudo, nós vamos cantar o hino do Inário 84, o Espírito Santificador. Ó Espírito santificador,
Amados, chegou o momento. Faça a sua oração, feche seus olhos e pode fazer a sua oração. 3 minutos para a sua oração. Amém. Agora eu convido a igreja para cantar ainda o hino do Inário 230. Glórias ao poder celeste. Deus e ao seu divino Espírito Santo, Amados, chegamos ao final da nossa reunião. Em nome da Santa Vó Rosa, eu quero fazer meus cordiais agradecimentos a todos. Primeiramente, eu agradeço os senhores coristas, componente deste coral, músicos, regente, pela belíssima apresentação. Agradeço todos os companheiros do ministério que estão presentes. Agradeço também os membros pelo seu esforço de vir participar deste momento de fé. Agradeço os internautas que estão assistindo, nos ouvindo nessa santa reunião. Agradeço os visitantes, se houver, que procure vir mais vezes para aprender mais um pouco da doutrina. Também agradeço a direção desta igreja e que a Santa Vó Rosa, o nosso Deus, continua a nos conduzir nesse santo caminho. Vamos fazer agora a oração final. Todos, sentido de oração. Santíssimo Deus, chegamos ao final desse trabalho. Primeiramente queremos dar graças ao Senhor, Deus, graças à Santa Vó Rosa, graças à Virgem Maria, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Santo Irmão Maldo, pela vida, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia que tem nos concedido. Agradecemos pelo conforto, pelas bênçãos preciosas, pela oportunidade que a Senhora Santa Vó Rosa tem nos concedido, pela vida, querida e Santa Vó Rosa, querido e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento de comunhão com o Senhor, de comunhão com o céu, de comunhão com o Espírito Santo, estamos entregando nossos problemas, nossas adversidades, na vida e na direção desse santo, para que eles possam nos abençoar, tirar todo empecilho, todo espinho do nosso caminho, mas livrar-nos da condenação,
dá-nos a paz, a verdadeira vida, dá-nos a alegria, a satisfação de viver neste solo, a satisfação de viver nesse solo e dizer que somos da Santa Vó Rosa, que somos do irmão Maldo, que pertencemos a uma igreja santa. Querida Santa Vó Rosa, ouve os clamores dos teus filhos. Eles pedem, e eu não sei qual que é o problema que está atingindo, qual que é o dilema da vida que está atingindo a situação deles. Mas a senhora sabe, Santa Vó Rosa, o senhor sabe, Santo irmão Maldo, o senhor recebeu o dom de profecia para abençoar o seu povo, e hoje como anjo de luz, lá na eternidade no céu, continua nos abençoando, nos fortalecendo e fazendo o melhor da nossa vida, para a nossa subsistência nesta terra. Por isso, querido irmão Aldo, Santa Vó Rosa e Virgem Maria, revigore a fé dessas criaturas que estão sofrendo com alguns problemas na vida. Revigore o amor, a esperança, para que eles não venham achar que está tudo perdido, mas que venham crer na Senhora Santa Vó Rosa, crer no Santo Irmão Aldo e aceitar esta igreja apostólica em seu coração. Jesus bendito, eu peço em favor também dos ouvintes da hora milagrosa, eu peço em favor dos internautas, das pessoas mais idosas, Santa Vó Rosa, as pessoas que já trabalharam tanto nesta vida, já têm uma longa jornada, uma longa caminhada, mas são pessoas úteis, consagradas, pessoas que estão lutando pela sua salvação, por um dia melhor na sua vida. Querida e Santa Vó, alivia o sofrimento, tira as dores da enfermidade, dá vida, dá paz à família apostólica, que possa viver em harmonia, viver em paz, e que nesse lar seja visitado pela Senhora, pelo Santo Irmão Maldo. Também neste momento, ó Deus bendito, eu lembro o nome exposto na caixa de oração. São criaturas que muitas vezes estão com doenças contagiosas, doenças muitas vezes incuráveis pela medicina. Mas Deus amado, nesta igreja o Senhor formou uma santa de grande poder, um santo de grande poder, e Jesus está aqui, a Virgem Maria está aqui, e eles têm o poder da vida, de santificar esta criatura, de mostrar o perigo, mostrar aonde que estão errando, o porquê desse sofrimento. Mas Deus amado, eu entrego todos os nomes dessa caixinha de oração na tua direção, e que o Senhor derrama chuva de bênção, de graça sem par na vida deles. Amados, uma boa noite, que Deus vos acompanhe, que o irmão Aldo vos acompanhe, e que dê amanhã um bom dia de trabalho. Eu desejo, como pastor dessa igreja, muito sucesso mesmo. Desejo de coração que todos sejam felizes nos seus planos, nos seus projetos, e que Deus abençoe eternamente todos nós e esta igreja apostólica. Amém.